A questão número 11 é uma questão que foi anulada. Sabe por que foi anulada? Porque você resolvendo tudo direitinho como ele fala no enunciado, a resposta que você encontra não está dentro das opções, não tem opção para aquela resposta. E aí ela foi anulada por isso. Mas isso não é motivo para você passar batido por essa questão. E também não é motivo para o professor deixar de resolver. Você está fazendo a prova ou você está estudando matemática com questões da prova? Está estudando matemática? Então resolve a questão, vai encontrar uma resposta. Uma resposta numérica, só não vai estar nas opções. Então vamos resolver essa questão aqui. Vamos ler o enunciado. A prefeitura da pequena cidade de Serra da Saudade, localizada no centro-oeste mineiro, mandou cavar um buraco com a forma de um paralelepípedo reto-retângulo. Um buraco com a forma de paralelepípedo. Esse buraco dará origem ao reservatório de água da cidade e deverá ser revestido em suas faces laterais e na base por blocos cúbicos maciços de concreto impermeável com 1 metro de lado. Então esses cubinhos aqui vão revestir o piso desse tanque, né? E vão revestir também as paredes. O teto não, o teto vai ficar aberto. Ou então vai colocar só uma plaquinha de concreto cobrindo, não interessa. Ele não falou. O que interessa é que o piso e as paredes vão ser revestidas por esse bloco. E ele quer que você faça um cálculo aqui com esses blocos. Um caminhão totalmente carregado chegou ao local da obra com a primeira remessa de blocos de concreto adquiridos de uma fábrica da cidade vizinha e foram dispostos no buraco conforme mostra a figura a seguir. Então, chegou um caminhão com esses blocos aqui, pá. Aí eles já colocaram alguns aqui nas posições, né? Observe que, apesar de isso aqui estar parcialmente preenchido, já dá para você saber as dimensões, né? As dimensões aqui do tanque. Continuando, a fábrica define o preço do bloco de acordo com o volume de concreto gasto para produzi-lo e também cobra pelo frete o valor de R$ 350 para cada caminhão que sai da fábrica, totalmente carregado ou não. Sabendo que o valor do metro cúbico de concreto é R$ 73, o valor que a prefeitura deverá pagar à fábrica para receber no local da obra o restante dos blocos que serão usados no revestimento é igual a... Então deixa eu entender uma coisa. Ele está perguntando o valor que vai ter que ser pago pelo restante dos blocos que serão usados no revestimento. O restante, isso quer dizer então que esses aqui já foram pagos. Ele está perguntando o preço para o restante. Então isso aqui já teve o pagamento desses blocos e já teve o pagamento também do frete do caminhão. Tudo já foi pago. Agora você tem que fazer o quê? É ver quantos blocos estão faltando para terminar o revestimento, quanto é que esses blocos vão custar e também quantos caminhões vão ser necessários para transportar esses blocos. Aí você calcula tudo. Primeira coisa, eu vou calcular quantos blocos vão ser necessários para revestir o tanque todo. Quais são as medidas que temos aqui? O paralelepípedo tem 3 medidas: largura, comprimento e altura. Então, quanto que é essa medida toda aqui? Você pode contar pelos blocos. Ó, aqui a gente tem 1, 2, 3. Até aqui tem 3, né? Daqui até aqui. Agora fica fácil contar o resto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa medida aqui é 10. 10 blocos, ou 10 metros, né? Que cada bloco desse é um cubo com 1 metro de lado. Tá. E nesse sentido, qual é a medida? Ó, esse aqui tá bem no cantinho, né? Então, 1, 2, 3, que é esse vizinho aqui, 4, 5, 6, 7. Então, essa medida aqui é 7. E a altura? A altura, ó, aqui a gente tem o primeiro nível, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, altura 6. Então, com essas informações aqui, dá para você calcular quantos blocos vão ser necessários para revestir tudo, né? Tá, e antes disso, vamos contar aqui quantos blocos que já chegaram. Porque esses blocos que já chegaram são os blocos que cabem num caminhão. Olha aqui, um caminhão totalmente carregado. Então, esses blocos aqui, eles vieram de um caminhão totalmente carregado. Então, com isso, a gente fica sabendo qual é a capacidade do caminhão. Então, vamos contar isso? Vamos contar por fileira nesse sentido aqui. Uma fileira, outra fileira, outra fileira, outra, e essas aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui 5, 6. Não vou contar esse aqui não. Depois eu chego nele. 6. Aí aqui você tem 7. O que está embaixo dele? 8. E aqui 9, 10, 11, 12. E tem mais 2 níveis aqui. 13 e 14. Então até aqui a gente tem 14. Esses aqui, ó. 1. O vizinho dele lá atrás, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem 4. Aqui, 1, 2. Bom, aqui a gente pode contar direto, né? Esses que estão faltando aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Pronto. Então, o número total de blocos que a gente tem é isso aqui. 14 mais 4 são 18, 18 mais 2 são 20, 20 mais 10 são 30. Então, nós temos aqui 30 blocos. 30 blocos é a capacidade de um caminhão cheio. Agora, quantos blocos estão faltando? Para você calcular quantos blocos estão faltando, você tem que pensar primeiro no piso. O piso vai ocupar ao todo quantos blocos? Aqui a gente tem 10 vezes 7. Então são 70 blocos no piso. Agora as paredes. Vamos pegar primeiro aquela parede lá de trás e a parede igualzinha a ela que tem do lado de cá. Quantos blocos vão ter naquela parede lá de trás? Ó, aqui nós temos, nesse sentido, são 10 metros. Então a gente tem aqui 10 blocos. E aqui a altura, você não vai contar 6, você vai contar 5, porque essa última fileira aqui já faz parte do piso. Então você vai ter 5 vezes 10, 50. Só que você tem duas paredes assim, tem a lá de trás e essa aqui da frente. Então 50 mais 50. Vou chamar essas paredes de P1 e P2. Então, 10 vezes 5, 50. 50 mais 50, 100. Então, 100 blocos gastados para formar essas duas paredes. Agora, faltam essas outras duas paredes aqui, que eu vou chamar de P3 e P4. Quais são as medidas dessas paredes? Bom, essas paredes, elas são formadas a partir disso aqui. Só que você não tem esse nível inferior, porque é o piso. E você não tem esse nível aqui e nem esse nível aqui. Por quê? Porque eles fazem parte daquela parede lá de trás e dessa parede aqui da frente. Se você olhar essa parede nesse sentido, você vai ter isso aqui, ó. Aqui eram 7... externamente, e aqui 6 externamente. Só que você gastou um piso aqui, gastou um nível, né? E você tem aqui os blocos dessa parede, que já estão contados nessa parede de trás e nessa parede da frente. Então, na verdade, você só tem que completar com esses blocos aqui do meio. São quantos? Aqui você tem 6 menos 1, que são 5, e aqui você tem 7 menos 2, que são 5. Então, você tem que colocar aqui ainda 5 vezes 5, para completar essa parede aqui. 25 aqui dessa parede, e na parede lá de trás também. Então, 25 mais 25. Isso dá 25 mais 25 é 50. Essa soma aqui vai te dar o número total de blocos que você vai precisar
para fazer o revestimento de todo o reservatório. Então, 70 mais 50 mais 100, isso aqui dá 220. Esse é o total. Acontece que você já tem aqui 30 blocos que já estão no lugar e já estão pagos. Então, quantos blocos faltam? Faltam 220 menos 30. Então, faltam 190 blocos. 190 blocos, você tem que ver quanto é que vai custar isso de concreto, né? E também quanto é que vai custar isso aqui de frete. Quer dizer, os caminhões que você tem que pagar. Ele falou que o frete de cada caminhão é R$350. Então, nós vamos ter que pagar ainda 220 blocos. 220 não. 220 é o total. Nós vamos ter que pagar ainda 190 blocos. Mais quantos caminhões aqui? Cada caminhão leva 30 blocos. Você vai precisar de quantas viagens para levar esses 190? Ó, 6 viagens permite transportar 6 vezes 30, que são 180 blocos. Vão ficar faltando ainda mais 10 blocos para transportar. Então, mais uma viagem. Ele falou que custa isso aqui com caminhão totalmente carregado ou não. Então vão ficar 6 caminhões carregados para levar esses 180 blocos e mais um caminhão carregado. Quer dizer, 7 caminhões. Então, 7 caminhões, 7 viagens, né? Claro, vai ser o mesmo caminhão que vai fazer 7 viagens. 7 caminhões. Então, é isso aqui que a prefeitura vai ter que pagar ainda. Agora, 190 blocos, qual é o custo desses 190 blocos? Ele falou aqui que 1 metro cúbico de concreto custa R$ 73. 1 metro cúbico é o volume de cada bloco. Então, você vai ter, ao todo, 190 metros cúbicos ou 190 vezes R$ 73. Então, 190 vezes 73, isso dá R$13.870. É o que vai ser gasto com esses 190 blocos. 13.870. E os 7 fretes, né, dos caminhões? Você vai ter, então, 7 vezes 350. Então, 350 vezes 7, isso vai dar 2.450. Então, o custo total vai ser o valor para pagar os blocos e o valor para pagar aqui os fretes dos caminhões. Então, 13.870 mais 2.450. Isso aqui vai dar 16.320. Uma questão legalzinha, né? Claro que é uma questão de pouco raciocínio e conta basicamente, mas uma questão legalzinha. E não tem aqui, ó, nas opções, tá vendo? Deram números aqui terminando com 12, como é que pode? Terminando com 12, tem que terminar com 0, né? 190 blocos. O valor gasto aqui com os blocos vai terminar com 0 e com os caminhões também vai terminar com 0. Como é que pode terminar com 2? E tem alguma coisa aí que eles bobearam aí nesse enunciado, talvez nesses preços, talvez tivesse aqui valores diferentes, não sei. Agora, essa conta que a gente fez aqui, de somar os pisos e as paredes, tem uma outra maneira de você calcular isso. É a seguinte. Vou mostrar uma outra maneira de encontrar esse número 220 aqui, tá? Olha só, você tem aqui, você pode imaginar que os blocos que vão formar aqui os revestimentos, eles são a diferença entre dois sólidos. Esse sólido maior aqui e o sólido menor que está dentro dele. O sólido maior, ele teria 10 vezes 7 vezes 6.
10 vezes 7 vezes 6. Isso aqui é 42 vezes 10, que é 420. O que seria isso? Seria você pegar esse reservatório aí e encher ele todinho com blocos. Agora, você vai subtrair aqui um paralelepípedo imaginário, que são blocos que você não vai colocar. Aí vão sobrar as paredes e o piso. Quais seriam as medidas desse paralelepípedo interno? Ele vai ter uma unidade a menos na altura, então não vão ser 6 aqui, vão ser 5. Ele vai ter 2 unidades a menos aqui no comprimento, por quê? 10, mas você tem aqui 2 paredes, então vão ficar 8. E aqui, ao invés de 7, como você vai ter 2 paredes, você vai ter 7 menos 2, 5. Então, 5 vezes 8 vezes 5, isso dá 200. Então, você pode imaginar que você tem aqui um paralelepípedo todo cheio de blocos, 420 blocos, menos um paralelepípedo interno com 200 blocos. 420 menos 200, isso vai dar 220. Então, uma outra maneira de você calcular o número de blocos sem somar essa história de piso mais paredes. Certo? Então, a resposta correta, que não tem as opções, é R$ 16.320.